Eu estava sentada perto da porta da minha casa, como fazia todos os dias. Não porque esperava visitas, ninguém vinha me ver há anos, mas porque sentar ali me dava a sensação de que ainda fazia parte da vida lá fora. A dor do meu corpo já era rotina, mas a dor da alma, essa era insuportável, isolada, invisível, esquecida. Eu não era mais nada para ninguém. Foi então que ouvi vozes agitadas na rua. Não era comum tanta movimentação. Gritos de excitação, passos apressados. Meu coração começou a bater mais rápido, como se pressentisse algo. Antes que pudesse perguntar, uma mulher passou correndo, carregando um cesto vazio. "O que está acontecendo?" perguntei. Ela parou por um instante, ofegante, os olhos brilhando de expectativa. É ele, Jesus de Nazaré, o homem que cura os doentes. Ele está vindo para cá, para a casa de Jairo. Jesus. O nome ressoou como um trovão na minha mente. Eu já tinha ouvido falar dele. Quem não havia? Diziam que ele curava cegos, fazia paralíticos andarem, até expulsava demônios. Por um momento, a esperança lutou contra o desespero no meu coração. E se ele pudesse me curar? E se ele fosse a minha última chance? Mas uma voz dentro de mim imediatamente começou a sussurrar. Você? Acha mesmo que ele vai parar por você? Você é impura. Ele nunca vai te tocar. E se alguém perceber que você está lá? Vão te expulsar, te humilhar ainda mais. Mesmo assim, a esperança insistia. Era agora ou nunca. Peguei um véu para cobrir minha cabeça e tentei me misturar à multidão. Chegar até ele foi mais difícil do que imaginei. A rua estava lotada. Pessoas empurravam umas às outras para vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo. Cada passo era uma luta contra a minha vergonha, contra o medo de ser reconhecida. Meu corpo estava fraco, mas minha alma ardia com uma força que eu não sabia que tinha. Finalmente, consegui avistá-lo. Ele não era como imaginei. Não parecia um homem rico ou poderoso. Sua aparência era simples, mas havia algo nele. Uma presença, uma paz que parecia envolver tudo ao seu redor. Meu coração acelerou. É ele. Ele é a minha única chance. Mas como eu chegaria perto? A multidão estava apertada e ele caminhava rapidamente, cercado por discípulos. Eu disse para mim mesma: você não precisa falar com ele. Não precisa pedir nada. Só toque no manto. Um toque basta. Com dificuldade, comecei a me esgueirar entre as pessoas. Cada vez que alguém me empurrava, eu temia que descobrissem quem eu era. Mas eu continuei. Finalmente, eu estava perto o suficiente. Pude ver a borda do manto dele balançando enquanto ele caminhava. Meu coração quase parou. Agora. Faça agora. Com a ponta dos dedos trêmulos, toquei o manto. Foi como se uma onda de vida atravessasse meu corpo. Imediatamente, eu soube que algo havia mudado. A dor se foi. O sangue parou. Pela primeira vez em 12 anos, eu senti meu corpo inteiro, forte, limpo. Mas antes que eu pudesse me afastar, ele parou. Jesus parou. Ele virou-se para a multidão e perguntou, com uma voz que parecia suave, mas cheia de autoridade: Quem tocou em mim? Os discípulos ficaram confusos. Um deles, Pedro, respondeu: Mestre, a multidão está te apertando por todos os lados. Como pergunta quem te tocou? Alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu poder. Meu coração disparou. Ele sabia que era eu. Não havia como me esconder. Tremendo, caí aos pés dele e comecei a chorar. Fui eu, Senhor. Fui eu que te toquei. Contei tudo. Minha doença, meus anos de sofrimento, minha vergonha. Contei como eu acreditava que, se apenas tocasse no manto dele, seria curada. Ele me olhou.
Não havia julgamento nos olhos dele. Apenas amor, compaixão. Então ele sorriu e disse, com uma voz que parecia envolver todo o meu ser: Filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Filha, ele me chamou de filha. Ninguém me chamava assim. Ele não apenas curou meu corpo, ele curou minha alma. Depois que ele me chamou de filha, aquelas palavras ecoaram na minha mente como uma melodia que eu nunca tinha ouvido antes. Filha, não mulher impura, não doente. Ele me viu como ninguém mais tinha visto. Ele não apenas olhou para o meu problema, mas olhou para mim. Por um instante, eu esqueci da multidão ao meu redor. Esqueci que todos estavam me olhando, que a vergonha que carreguei por tantos anos poderia estar escancarada diante deles. Nada disso importava. Eu estava nos pés dele, aos pés do homem que havia acabado de mudar o curso da minha existência. O silêncio entre a multidão era quase palpável. Todos esperavam o que ele diria depois. Talvez esperassem que ele me repreendesse por ter me atrevido a tocá-lo, sendo quem eu era. Mas em vez disso, ele me deu algo que há muito tempo eu não sentia: dignidade. A sua fé te curou. Essas palavras foram como um bálsamo para a minha alma. Eu achava que havia tocado o manto dele em segredo, mas agora percebia que aquele toque era público e ele queria que todos soubessem. Não para minha vergonha, mas para a glória dele. Porque a cura que ele dá não é apenas para o corpo, é para a alma, é para a vida inteira. Eu nunca esquecerei o sorriso no rosto dele, enquanto ele dizia aquelas palavras. Um sorriso cheio de amor, de compreensão. Como se ele soubesse exatamente o que eu havia passado nos últimos 12 anos. E de alguma forma eu sabia que ele sabia. Ele viu cada lágrima que chorei, cada noite em que me senti invisível, cada vez que me perguntei por que Deus permitira tanto sofrimento. Ali naquele momento, tudo fez sentido. Não era apenas sobre ser curada fisicamente, era sobre encontrar quem eu era aos olhos de Deus. Jesus não apenas me curou, ele me restaurou. Ele devolveu a mim algo que havia sido tirado muito antes do meu corpo adoecer: a esperança. Jesus é a resposta para as dores mais profundas da alma. Ele é aquele que vê o que ninguém mais percebe, que entende o que ninguém consegue compreender. Na multidão, onde muitos enxergavam apenas uma mulher impura, Jesus viu fé. Ele parou porque, para ele, nenhuma dor é insignificante e nenhum clamor é desperdiçado. Na história da mulher que sofria há 12 anos, Jesus demonstrou algo extraordinário. Seu poder não é limitado pelas circunstâncias, nem pelas barreiras impostas por homens. Ele não se intimida pela nossa fragilidade, nem se afasta por causa de nossas falhas. Pelo contrário, Jesus se aproxima. Ele é aquele que toca, que cura, que restaura. Jesus não apenas curou o corpo daquela mulher. Ele restaurou sua dignidade, sua identidade. Ele a chamou de filha. Esse é o amor de Jesus. Um amor que vai além do físico, que atinge o coração e transforma vidas por completo. Quando ele disse: "A sua fé te curou", estava mostrando que o poder de Deus se manifesta onde há confiança nele, por menor que seja. Essa história é um convite para todos nós. Assim como Jesus parou e olhou para aquela situação, ele para por cada um de nós. Ele não rejeita ninguém que o busca. Ele continua chamando, curando, restaurando. Não importa o tamanho da dor, Jesus é suficiente. Hoje, assim como naquela época, Jesus está disponível. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo, aquele que nos vê na multidão, que reconhece a nossa necessidade, que responde à nossa fé. Não importa quão grande seja a luta ou quão pequeno seja o clamor, Jesus é a solução. Ele é a paz que cura,
a graça que restaura, o amor que nos chama para perto. Se há algo a aprender dessa história, é que o poder de Jesus não conhece limites e seu coração está sempre disposto a nos acolher. A pergunta é: estamos dispostos a confiar nele? Porque onde há fé, Jesus age. E onde ele age, tudo muda.